Olá, estamos começando mais um programa cantando e falando sobre missões. Comigo, Walter Júnior, e com o Missões em Suas Mãos, na pessoa em especial de Júlio Heleno, que nos acompanha nos comentários, comigo aqui a Jane, nossa assistente, produtora, tudo, né? Meus olhos aqui, né? Porque eu falo com vocês sem ver. Bem, hoje é um dia especial, né? Hoje é dia 15 de outubro. É um dia também um pouco ameaçador, digo, à noite desse dia, porque começa a chover aqui na minha cidade, Águas Claras, Distrito Federal, e ainda tem um jogo de um time famoso aí, então barulhos podem surgir, instabilidades, mas a gente não teme nada disso, né? Nosso objetivo é honrar principalmente a Deus que deu a estas pessoas esse dom tão especial. Falo dos professores, é claro. E eu gostaria de cantar uma música para homenageá-los. Essa música é baseada no capítulo 3 de Provérbios, onde Salomão fala ao seu filho. Ele diz: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Naquela cultura, o pai era o mestre do filho. Esse termo filho também era adequado para o mestre com relação ao seu discípulo. E quando ele diz, não te esqueça dos meus ensinos, eu, um pouco mais cedo, participei de uma live de homenagem a professores e um deles falava: uma das coisas que deixa a gente mais feliz é ver que os alunos aprenderam, colocaram em prática e estão indo além do conhecimento que nós podemos compartilhar com eles. Portanto, essa canção fala exatamente isso. E o conselho é simples: o bom professor é aquele que ensina o que dará ao seu aluno uma qualidade de vida melhor, e quando a gente pensa na mensagem cristã, dará ao seu aluno, ao seu filho, ao seu discípulo, vida e vida plena, né? Portanto, cantar essa canção é celebrar essa realidade e louvar a Deus por aqueles que nos ensinam, em especial as Sagradas Escrituras. Vamos cantar. Não te esqueças dos meus ensinos, no coração guarde sempre os mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te darão vida longa e paz. No Senhor confies de todo o coração, não te apoies em teu próprio entendimento. Aos teus olhos não sejas sábio, teme ao Senhor e evites o mal, e acharás graça e compreensão diante de Deus e dos homens. Seguro então serás em todo o teu caminhar, pois o Senhor guardará teus pés de tropeçar. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, no coração guarde sempre os mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te darão vida longa e paz, e acharás graça e compreensão diante de Deus
Deus e dos homens, seguro então serás em todo teu caminhar, pois o Senhor guardará teus pés de tropeçar, e acharás graça e compreensão diante de Deus e dos homens, seguro então serás em todo teu caminhar, pois o Senhor guardará teus pés de tropeçar. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Amém? E há um grupo de professores em especial, do qual nós, cristãos, nos lembramos fortemente. Trata-se daqueles que nos ensinam as Escrituras, né? Falo dos professores da Escola Bíblica Dominical, é claro. Temos também nossos mestres, pastores, não é? Mas os professores da Escola Bíblica em especial, nós temos eles em nossa memória, porque muitos de nós chegaram para a escola bíblica levado pelos pais quando ainda éramos bem pequenos. Não tive esse privilégio. Aliás, uma única vez, porque minha mãe era cristã, meu pai não aprovava que nós fôssemos à igreja evangélica. No entanto, numa manhã de domingo, ele permitiu que um vizinho, um senhor, o seu João, nos levasse à igreja dele. E eu fui, portanto, uma única vez. Eu e meu irmão mais novo, Valfrido, mais novo que eu, 3 anos, digo, e lá assistimos, colocado no flanelógrafo, as imagens que ilustravam a fuga de Jesus para o Egito. E aí tinha o jumentinho, depois tinha Maria, depois o bebezinho, ali estava José. Vejam só quanto tempo tem isso. Com certeza mais de 40 anos. Portanto, glória a Deus pela vida dos nossos professores. Eu me lembro de ter feito uma canção para as crianças cantarem em homenagem aos professores. A letra dizia assim: Mestre, você que nos ensinou com carinho, receba o carinho de quem aprendeu com você. Você ensinou o que aprendeu, você dividiu o que viveu. O Mestre te capacitou, te escolheu, para nos ensinar sobre como guardar o que Ele nos deu. Por sua vida, damos graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, professores da Escola Bíblica, essa escola tão especial, não é? Dos domingos pela manhã, que marcou a vida de tanta gente. É muito legal para quem deu aula para crianças na igreja, né? Com o passar do tempo, de alguma forma, ser abordado por alguém já adulto, de barba, segurando talvez uma criança no colo, dizendo: tio, lembra de mim? Como é que vai lembrar, né? Que bom. Então, Deus seja louvado pelos professores. A palavra de Deus enaltece a importância do ensino várias vezes. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, fala que a liderança da igreja, né, os líderes, devem ser aptos para ensinar. Paulo, em Romanos, diz, em Romanos 12, que aquele que ensina deve fazer com esmero, com dedicação, aqueles que receberam o dom de ensinar. Não é porque nem todo que ensina lidera, mas os líderes, a Bíblia diz, precisam estar aptos para ensinar. Devemos nos lembrar disso na escolha deles, não é mesmo? E ajudá-los nisso, né? Há um projeto, por exemplo, da editora Fiel, Adote um Pastor, em que você adota adquirindo uma quantidade regular de livros que dá ao pastor a condição de melhor se preparar para ensinar. A gente ajuda também como igreja, respeitando o horário na agenda pastoral para que ele possa preparar a mensagem, a pregação, os estudos bíblicos. Tá vendo como é interessante? Bem, pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês um casal de missionários da Índia. Eles enviaram um vídeo, chegou agorinha há pouco. Veio de longe, né? E eu tomei um susto quando o vídeo começou a passar. Eu nem cheguei a ver todo, não. Mas no que começou a passar, eu tomei um susto. Vocês vão saber por que eu tive esse susto. E eles vão participar de um evento que a gente vai anunciar em seguida, então por isso eu vou trazê-los agora.
tá bom? Assistam aí nossos queridos missionários, o Luciano, que começa falando. Missionários na Índia, e a gente está acompanhando que tempo difícil a Índia está passando, né? Vamos conferir? Pensar ser forte foi um erro meu. Olá, boa noite para vocês. Meu nome é Luciano. Estou aqui com vocês nessa live. É um prazer poder estar aqui com vocês. É um prazer poder estar com a Missões em Suas Mãos. Estar também com o Walter Júnior. Essa música eu comecei tocando porque ela marcou a minha vida. Eu toquei ela por muitos anos na nossa igreja lá em Goiânia e muitas pessoas foram abençoadas. Então eu louvo a Deus, Walter Júnior, pela sua vida, pela unção que Deus colocou sobre a sua vida e por tudo que você tem feito no reino de Deus. Eu sou Adriana, esposa do Luciano. Nós temos 2 filhos, o Isaac, de 16 anos, e a Ana Júlia, de 13. Eu gostaria de contar um pouquinho para vocês da nossa trajetória, da nossa história em missões. Nós obedecemos ao nosso chamado bem cedo, mais ou menos no ano de 96, 97, nós entendemos que deveríamos servir de tempo integral em missões. E desde lá nós viemos fazendo parte de muitos desafios, nos ingressamos na Jocum e trabalhamos por vários anos com campanhas de evangelismo, evangelismo de rua em várias cidades e estados do Brasil. Levamos equipes também para fora do Brasil. E foi um tempo onde nós crescemos muito e nesse decorrer nós entendemos que Deus nos chamava para um desafio transcultural. E nós decidimos que viríamos para a Índia, e então começamos a nos preparar, fomos aprender inglês. Quando nós nos ingressamos em uma escola de tempo integral em inglês, e no ano de 2006 nós chegamos na Índia. E aqui nós trabalhamos durante 5 anos com pré-escola, com esportes, abrimos uma academia de futebol, tínhamos mais de 120 meninos onde eram assistidos com alimentação, reforço escolar, e muitas coisas Deus fez através das nossas vidas aqui nesse tempo. Retornamos para o Brasil, servimos nossa igreja por um período, depois fomos para os Estados Unidos, onde o Luciano teve a oportunidade de fazer uma faculdade, e ali nós ficamos mais ou menos 5 anos, mas sempre tínhamos convicção de que Deus queria que nós retornássemos para a Índia. E depois de 10 anos, finalmente, nós chegamos na Índia, após rompermos muitos desafios que vieram pelo caminho. No dia 10 de março nós chegamos aqui, em meio à pandemia, fomos colocados em quarentena, e depois a Índia começou aquele lockdown de 30 dias, e foi um período muito difícil, 42 dias fechados dentro do apartamento. Nesse período, passamos por várias lutas, a Embaixada Brasileira mandou um avião para buscar os brasileiros, fomos tentados a retornar para o Brasil, mas a convicção de que nós estamos no centro da vontade de Deus nos fez permanecer aqui, e Deus tem confirmado que a vontade dele é que nós estejamos aqui. Nosso próximo passo agora, desafio, é nós alcançarmos 20 famílias durante 5 anos. Talvez você possa pensar que é pouco, mas um país que tem 82% de hindu e 12% de muçulmanos e só 2,5% de cristão, é um desafio muito grande. Nós vamos estar trabalhando com as pessoas de baixa renda, vamos estar trabalhando com a reciclagem para que a gente possa promover e gerar empregos para essas famílias. As crianças, normalmente, que fazem parte dessas famílias, elas não vão para a escola porque os pais não têm tempo de levar para a escola, mora longe, não tem carro. Então a ideia é promover a oportunidade para essas pessoas, essas famílias terem dignidade de trabalhar e as crianças poderem ir para a escola. Já estamos fazendo 2 cultos em 2 pontos
estratégicos de reciclagem. Temos visitado várias famílias, todas elas hindus ou muçulmanas, e nós temos orado, milagres têm acontecido, Deus tem estado conosco e nós contamos com as suas orações. Nós temos um desafio muito grande e não vamos conseguir sozinhos, sem as orações, sem o investimento de vocês. E o nosso projeto chama New Cycle. Então, se você de repente quiser nos seguir lá no Instagram, você pode entrar lá e procurar newcycle.brasil e você vai nos encontrar lá. E lá vai estar explicando tudo sobre como que funciona, como que você faz para participar, quais são os nossos alvos, a nossa missão, quem nós somos. E muito obrigado por essa oportunidade que vocês têm dado a nós e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Lembre de nós nas suas orações. E siga a gente lá no Instagram. Tem muitas novidades. Deus abençoe. Tchau. Tchau, gente. Eles falam, muito obrigado. Poxa, a gente que agradece, né? E o que eles pediram? Orações, né? Orem por nós. Isso é tocante, né? E é missionário, né, gente? Missionário é assim, ele está nos Estados Unidos, quer ir para a Índia. Quem? Hein? Está nos Estados Unidos e quer ir para a Índia, é missionário. E o missionário, quando tem a chance de voltar para o Brasil, o avião esperando, não vai. Porque o melhor lugar do mundo para se estar é, de fato, conforme a vontade de Deus, no lugar onde Ele deseja, né? E eles vão estar falando, você poderá ouvi-los mais em breve, porque a gente vinha anunciando uma programação na Igreja Cristã Evangélica Boas Novas, aqui de Taguatinga Norte, no Distrito Federal. Aí você fala, poxa, mas eu estou longe daí. Bem, não se preocupe, por quê? Eles vão completar 41 anos, estão completando, e a partir desse domingo até o outro domingo, haverá uma intensa programação voltada para missões. É aniversário da igreja e todo o foco da igreja está em missões. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês acerca disso, porque você poderá participar através do Zoom. Para isso, você se inscreve. Como? Você acessa www.ice, Igreja Cristã Evangélica, ICE, né? iceboasnovas.com.br. Lá você vai encontrar a indicação de todos os dias em que haverá treinamento, portanto, desse domingo agora até o outro, ok? E você vai identificar os temas, as pessoas que vão falar e os horários. Os treinamentos serão assim, durante a semana. À tarde, de 15h30 às 17h30, e à noite, das 20 às 22h, ok? Eu vou até confirmar os horários. Mas você pode saber assim, né? Amanhã é terça-feira, eu quero participar, então você já sabe os horários. Mas não espera chegar a semana, você já pode acessar iceboasnovas.com.br e escolher para quê? Para você se organizar. E eles precisam disso para poder fazer a organização, tá? Aí você vai participar pelo Zoom, não importa onde você esteja, quer ver? No caso, já domingo, agora pela manhã, das 10 ao meio-dia, vai ter o início com a Escola Bíblica Dominical. O tema vai ser como desenvolver uma mentalidade missionária no seu ministério. Quem vai falar é o missionário Paulo Torres, da Enfoque Global. E eu aproveito para dizer que no final desse mês, o Enfoque Global vai estar com seu segundo módulo de treinamento, muito focado em aspectos práticos para a igreja local. Então, você já pode participar nesse domingo pela manhã. Já à noite, começando às 19 horas, tem o culto de início do aniversário de 40 anos e o tema é quem se cuida. Não é? A questão do cuidado é muito importante. Não é? 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti e da doutrina, porque perseverando neste intento, você salvará a ti mesmo e a muitos. Né? Então, o cuidado é importante. E quem vai falar? É o pastor Ailton. Então, você vai encontrar essas informações. Durante a semana, você vai ter temas assim interessantíssimos, como, por exemplo, na segunda-feira à tarde, você vai ter, porque algumas dessas programações vão ser direcionadas para as mulheres. Então, atenção, mulheres, é para você, está sendo feito. Mulheres em Ministério, quem vai falar é a missionária Priscila Alencar, de vez em quando ela aparece por aqui, né? Ela vai falar sobre o FM Kids, o que é, você vai saber, vai falar sobre o
Missões em Suas Mãos, que é o que é parceiro nosso aqui, né? Agora, à noite de segunda-feira, haverá duas possibilidades para você. Começando às 20, eu vou estar falando sobre o alcance e acolhimento das pessoas com deficiência visual. E o missionário Samir Rocha vai estar falando sobre o movimento de plantação de igrejas no mundo muçulmano. Então, vocês estão vendo aí uma multiplicidade de possibilidades. Haverá também a irmã Lília Silveira falando, a irmã Flávia Alves falando sobre música e muito mais. E, no sábado, o jantar missionário. Veja só, o jantar vai ser delivery. Você está pensando assim, como é que vai ter aglomeração? Não haverá aglomeração, será delivery. Então, se você quiser adquirir, você no mesmo site iceboasnovas.com.br, você poderá fazer isso, tá? Você adquire o voucher e vai receber na sua casa. Se você está longe, você pode adquirir para contribuir financeiramente com o propósito deles, porque eles vão estar ajudando um casal de missionários, uma família missionária, com todo o recurso arrecadado a partir desse jantar. A programação no domingo seguinte a este, pela manhã, terá exatamente Luciano e Adriana falando, tá bem? E à noite encerra com o pastor Glauco. Ou seja, é muita coisa, tudo muito bem cuidado. Quando vocês acessarem o site, você vai ver que para fazer um site como aquele, com tantos detalhes, eu já me inscrevi, já recebi um e-mail de confirmação. E se você tiver qualquer dúvida, na descrição dessa live aqui, você encontra o número de contato do Missões em Suas Mãos, para tirar dúvidas ou para dizer eu quero receber as mensagens do Missões em Suas Mãos. Está vendo que legal? Então, hoje a gente começou homenageando os professores e agora vemos como vários mestres, porque aqui você tem mestres falando, Lilian Silveira, Flávia Alves, pastor Glauco, ouvi no seminário da Igreja Cristã Evangélica lá em Anápolis. Então, muitos mestres. A gente homenageia-os e prestigia-os. E nada melhor para quem quer ensinar do que ter um auditório para ouvi-lo, né? Preparam com tanto carinho, buscam a Deus, não é só saber o que vai falar, é orar para que Deus toque o coração daqueles que vão ouvir. Bem, o professor, ele não precisa deixar de ser professor para servir a Deus de forma integral, a não ser que Deus tenha um chamado para ele nesse sentido. Ele pode glorificar a Deus e deve no exercício da sua profissão. Como ele será conhecido? Lembra do seu tempo de estudo? Havia professores e professoras e alguns tinham uma forma de serem identificados pelos alunos. O que a gente espera é que cada professor cristão seja conhecido como o homem dessa história que nós vamos ouvir agora. A gente está apresentando uma série chamada Contos do Campo Missionário. Quem vai apresentar essa história é o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu vou trazer para vocês. Deixa eu achar aqui. Ele fala, é breve o relato, por isso muita atenção, citando uma outra pessoa muito querida nossa e muito envolvida com missões. Vamos ouvir e esperemos que cada professor, bem como cada um de nós no exercício da nossa profissão, possamos ser conhecidos como esse irmão aqui. Vamos assistir. Vocês ouviram o pastor Ronaldo Lidório. E eu não sei se ele já contou ou se alguém já ouviu esse testemunho dele. Eu acompanho o Ronaldo desde a época de menino, porque eu sou um pouquinho mais velho que ele, e acompanho a vida dele desde cedo. A nossa igreja em Vitória está comprometida com o ministério dele desde a época de seminarista. Quando ele foi trabalhar entre os concombas, em Gana, ele demorou alguns dias para encontrar os concombas, andando no meio de matas, pântanos. Quando encontrou, ele passou lá 3 meses orando e jejuando, pedindo a Deus uma estratégia para alcançar os concombas. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus fez o primeiro milagre entre os concombas. Eles não aprenderam o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Aí trocaram o nome dele para um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia e alguém lhe perguntava, qual é o seu nome? Ele respondia, eu sou o homem que diz que existe um Deus. Isso provocava uma segunda pergunta, quem é o seu Deus? E ele respondia assim, ajunte o povo da sua aldeia que eu vou lhes contar quem é o meu Deus. Não tinha melhor exórdio, introdução do sermão do que o nome dele. É uma coisa internacional.
Desta forma, uma mulher de uma aldeia próxima, 3 dias de viagem a pé, faz uma viagem até onde o Ronaldo estava, com a criança de 7 meses enrolada em trapos, à beira da morte, com chagas e feridas da cabeça aos pés, com a pele quase necrosada. Ela chega em Coni, onde o Ronaldo estava, e pergunta assim: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? Ronaldo disse: sou eu mesmo. Ela desembrulhou a criança e perguntou assim: eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar, porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar minha filha. O Ronaldo pega aquela criança nos braços com sua esposa e faz uma simples oração: ó Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo. Este povo não sabe que o teu filho Jesus venceu a morte. Ah, Senhor, cura esta criança para testemunho do evangelho entre esse povo, para manifestação da tua glória entre esse povo. Devolveu a criança nos braços da mãe. Ela pegou o caminho de volta, 3 dias a pé para sua aldeia. Quando ela chega e desembrulha a criança dos trapos, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. E ela sai gritando a plenos pulmões, pelas cabanas da sua aldeia, ter encontrado o Deus vivo. E o Ronaldo registra num dos seus livros que a partir daquele dia não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo. Os feiticeiros saíam correndo, chorando, confessando os seus pecados. Ele ficou ali poucos anos, plantou 14 igrejas, com mais de 4.000 pessoas convertidas. Hoje já são dezenas de igrejas, com dezenas de milhares de pessoas convertidas, porque quando Deus derrama do seu espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Deus seja louvado. Sejamos conhecidos assim, não é? Homens que afirmam que existe um Deus vivo. Talvez não sejamos usados por Deus para uma obra tão extraordinária, mas os professores curam, sim, figuradamente, claro, curam da ignorância, do desconhecimento, desvendam os olhos para que as pessoas possam ler as Sagradas Escrituras, não é? Ensinam caminhos para que elas possam descobrir como usar os dons e talentos que de Deus receberam. Os professores ensinam-nos a guardar o que o Senhor nos ensinou. Todo o legado que a palavra de Deus nos oferece, Antigo e Novo Testamento. Os professores, que o Senhor nos conceda a graça de, ao encontrá-los, podemos dizer que o esforço deles valeu, porque nós demos ao ensinamento que dele recebemos o melhor uso. E aquilo que a gente não foi bem, a gente pede perdão e fala: pode me ensinar novamente? O professor tem prazer em ensinar. Ele recebeu um tesouro e o homem bom, do seu bom tesouro, tira boas coisas para compartilhar. E assim, os professores dificilmente são pessoas ricas, mas aqueles que compartilham o bom tesouro sabem que quanto mais compartilham, mais tesouros acumulam nos céus. E vamos prestigiá-los uma vez mais? A partir de domingo, iceboasnovas.com.br. Acesse agora, faça sua inscrição. Eu vou me juntar a vocês como aluno. Vou poder compartilhar também, né? Embora não me julgue nem mestre nem professor. Mas a gente divide o que aprendeu. Que o Senhor guarde a sua vida e lhe abençoe ricamente. Se Deus quiser, quinta-feira que vem estaremos de volta. Até lá.